Desde que a humanidade começou a observar o céu, uma pergunta sempre esteve presente: quão grande o universo realmente é? Quando olhamos para as estrelas, elas parecem pequenos pontos de luz distantes, mas essa impressão está longe da realidade. Algumas estrelas são tão gigantescas que, se estivessem no lugar do nosso Sol, engoliriam todos os planetas do Sistema Solar, indo muito além da órbita de Júpiter. Algumas alcançariam até Saturno. O Sol, que para nós já parece enorme, é apenas uma estrela média, quase insignificante quando comparada aos verdadeiros titãs cósmicos. Existem estrelas com centenas, até milhares de vezes o raio do Sol, irradiando uma quantidade absurda de energia. Esses monstros estelares vivem pouco, queimam seu combustível de forma violenta e terminam suas vidas em explosões tão intensas que podem ofuscar galáxias inteiras por um breve instante. São eventos capazes de criar novos elementos, moldar nebulosas e até influenciar o nascimento de novas estrelas. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada pelas maiores estrelas já descobertas pela ciência, explorando seus tamanhos inacreditáveis, suas características extremas e o papel que elas desempenham na evolução do universo. Falaremos de estrelas famosas como Betelgeuse, passaremos por supergigantes raras e chegaremos a verdadeiros limites do que a física consegue explicar. Estrelas tão grandes que desafiam nossa compreensão atual. Prepare-se para expandir sua noção de escala, porque depois deste vídeo, você nunca mais olhará para o céu da mesma forma. O universo é vasto, mas algumas estrelas conseguem ser ainda maiores do que a nossa imaginação. Betelgeuse, o gigante vermelho. Entre todas as estrelas visíveis a olho nu no céu noturno, poucas despertam tanta curiosidade quanto Betelgeuse. Localizada na constelação de Órion, essa estrela avermelhada chama atenção não só pela sua cor intensa, mas principalmente pelo seu tamanho colossal. Betelgeuse é uma supergigante vermelha, uma das maiores estrelas conhecidas dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. Seu raio é estimado em cerca de 900 a 1000 vezes o raio do Sol. Se Betelgeuse ocupasse o lugar da nossa estrela, ela ultrapassaria facilmente a órbita de Marte, chegando próxima à de Júpiter. Mas tamanho não é tudo. Betelgeuse é também uma estrela instável, passando por ciclos intensos de expansão e contração. Em 2019, ela intrigou astrônomos do mundo inteiro ao apresentar um escurecimento inesperado, levantando a possibilidade de que estivesse prestes a explodir em uma supernova. Mais tarde, descobriu-se que o fenômeno estava ligado à ejeção de grandes quantidades de poeira estelar. Apesar disso, Betelgeuse está, sim, em seus estágios finais de vida. Diferente do Sol, que viverá bilhões de anos, supergigantes como ela têm uma existência curta em termos cósmicos, vivendo apenas alguns milhões de anos antes de um colapso catastrófico. Quando Betelgeuse finalmente explodir, sua supernova será visível da Terra até mesmo durante o dia, transformando o céu por semanas ou meses. Será um evento raro, testemunhado por poucas gerações humanas. Betelgeuse nos lembra que o universo não é estático. Ele vive, pulsa, cresce e morre em espetáculos de energia inimaginável. E o mais impressionante, mesmo sendo gigantesca, Betelgeuse ainda não é a maior estrela conhecida. O Y-Scuti, o maior titã conhecido. Se Betelgeuse já parece exageradamente grande, o Y-Scuti leva o conceito de estrela gigante a um nível quase inacreditável. Localizada na constelação de Scutum, a aproximadamente 9.500 anos-luz da Terra, o Y-Scuti é considerada uma das maiores estrelas já observadas pela ciência. O Y-Scuti é uma hipergigante vermelha, uma categoria extremamente rara e instável de estrelas. Seu raio é estimado em cerca de 1.700 vezes o raio do Sol. Para se ter uma noção real desse tamanho, se o Y-Scuti ocupasse o centro do nosso sistema solar, sua superfície ultrapassaria a órbita de Saturno. A luz leva mais de 7 horas para dar uma volta completa ao redor dessa estrela. No Sol, esse mesmo percurso levaria apenas alguns segundos. O volume de Y-Scuti é tão imenso que mais de 5 bilhões de sóis caberiam dentro dela. Apesar de seu tamanho monstruoso, o Y-Scuti é relativamente fria na superfície, com temperaturas em torno de 3.200 graus Celsius, o que lhe confere sua coloração avermelhada. Mesmo assim, sua luminosidade é cerca de 340 mil vezes maior que a do Sol. Como toda hipergigante, o Y-Scuti está perdendo massa rapidamente, lançando enormes quantidades de gás e poeira no espaço. Esse material formará futuras estrelas e planetas, mostrando que até os maiores titãs do universo têm um papel essencial no ciclo cósmico. Seu fim será violento. Em algum momento,
o Y Scuti entrará em colapso e explodirá em uma supernova gigantesca, deixando para trás talvez uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. O Y Scuti não é apenas grande. Ela representa o limite do que uma estrela consegue ser antes de se destruir. Stephenson 2,18. O monstro. Entre todas as estrelas gigantes já catalogadas, poucas causam tanto espanto quanto Stephenson 2,18. Essa estrela colossal está localizada no aglomerado estelar Stephenson 2, a cerca de 20.000 anos-luz da Terra, profundamente escondida pela poeira interestelar da Via Láctea. Stephenson 2,18 é classificada como uma hipergigante vermelha, e muitos astrônomos a consideram a maior estrela conhecida em raio, superando até mesmo o Y Scuti em algumas estimativas. Seu raio pode chegar a 2.100 vezes o raio do Sol. Se essa estrela ocupasse o lugar do Sol, ela engoliria não apenas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, mas também ultrapassaria facilmente a órbita de Saturno, chegando perto de Urano. Seu volume é tão absurdo que bilhões de sóis caberiam em seu interior. Apesar do tamanho inimaginável, Stephenson 2,18 tem uma superfície relativamente fria, com temperaturas próximas de 3.200 graus Celsius, o que lhe confere um brilho avermelhado intenso. Mesmo assim, sua luminosidade é dezenas de milhares de vezes maior que a do Sol. Essa estrela perde massa de forma extremamente agressiva. Ventos estelares violentos arrancam constantemente camadas externas, formando uma imensa nuvem de gás ao seu redor. Esse processo indica que ela já está em um estágio avançado de sua vida. Seu futuro é inevitável, um colapso gravitacional seguido por uma supernova colossal. Quando isso acontecer, a explosão será tão poderosa que poderá ser detectada a enormes distâncias dentro da galáxia. Stephenson 2,18 não é apenas uma estrela. Ela é um lembrete de que o universo ainda guarda gigantes escondidos, longe dos nossos olhos. NML Cygni. A estrela que se desfaz. Entre as maiores estrelas do universo, NML Cygni ocupa um lugar especial por seu comportamento extremo. Localizada na constelação de Cygnus, a cerca de 5.300 anos-luz da Terra, essa estrela é uma das hipergigantes vermelhas mais luminosas e instáveis já observadas. O raio de NML Cygni é estimado entre 1.200 e 1.650 vezes o raio do Sol, o que significa que, se estivesse no centro do Sistema Solar, ela se estenderia muito além da órbita de Júpiter. Seu volume é tão grande que bilhões de estrelas como o Sol caberiam dentro dela. O que torna a NML Cygni ainda mais impressionante é o fato de ela estar literalmente se desintegrando. A estrela ejeta enormes quantidades de matéria para o espaço, formando uma vasta nuvem de poeira e gás ao seu redor. Essa nuvem é tão densa que chega a obscurecer parte da própria estrela. NML Cygni está próxima de uma poderosa associação estelar chamada Cygnus OB2, composta por estrelas jovens e extremamente energéticas. A intensa radiação dessas estrelas vizinhas está ajudando a arrancar ainda mais material de NML Cygni, acelerando seu fim. Mesmo com uma temperatura superficial relativamente baixa, em torno de 3.200 graus Celsius, sua luminosidade é cerca de 250.000 vezes maior que a do Sol. Isso mostra como estrelas gigantes conseguem emitir quantidades absurdas de energia mesmo sendo frias na superfície. O destino de NML Cygni será explosivo. Quando o combustível nuclear se esgotar, ela entrará em colapso e produzirá uma supernova extremamente energética, enriquecendo o espaço ao redor com elementos pesados. NML Cygni é a prova de que, no universo, quanto maior a estrela, mais violento é seu fim. O caos estelar. VY Canis Majoris é uma das estrelas mais caóticas e enigmáticas já observadas pela astronomia. Localizada na constelação de Cão Maior, a cerca de 3.900 anos-luz da Terra, essa hipergigante vermelha desafia modelos tradicionais sobre como estrelas gigantes deveriam se comportar. Seu raio é estimado entre 1.400 e 2.100 vezes o raio do Sol, dependendo do método de observação utilizado. Isso significa que, se estivesse no centro do Sistema Solar, VY Canis Majoris se estenderia muito além da órbita de Saturno. Diferente de estrelas mais estáveis, VY Canis Majoris apresenta uma estrutura extremamente irregular. Em vez de uma forma esférica bem definida, ela possui enormes jatos de matéria sendo lançados em direções aleatórias, criando um ambiente caótico ao seu redor. A estrela está perdendo massa em uma taxa assustadora. Estima-se que ela ejete material suficiente para formar várias terras todos os anos. Esse processo forma uma gigantesca nebulosa simétrica, composta de gás e poeira iluminados pela própria estrela.
Apesar de sua temperatura superficial relativamente baixa, em torno de 3.000 graus Celsius, sua luminosidade é entre 200.000 e 300.000 vezes maior que a do Sol. Essa combinação de tamanho, brilho e instabilidade faz de Vy Canis Majoris uma das estrelas mais extremas conhecidas. Os astrônomos acreditam que ela esteja em seus últimos estágios de vida. Seu colapso resultará em uma supernova poderosa, possivelmente deixando para trás um buraco negro. Vy Canis Majoris não é apenas grande. Ela é violência cósmica em estado puro. R136A1, a estrela mais massiva. Quando falamos das maiores estrelas do universo, não estamos falando apenas de tamanho em raio, mas também de massa. E nesse quesito, poucas estrelas chegam perto de R136A1, localizada na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia vizinha da Via Láctea. R136A1 faz parte do aglomerado estelar R136, dentro da nebulosa da Tarântula. Diferente das hipergigantes vermelhas, essa estrela é uma hipergigante azul, extremamente quente e jovem. Sua massa é estimada em cerca de 200 a 300 vezes a massa do Sol, tornando-a uma das estrelas mais massivas já descobertas. Embora seu raio seja menor que o das gigantes vermelhas, R136A1 compensa isso com uma energia brutal. Sua temperatura superficial ultrapassa 50.000 graus Celsius, e sua luminosidade chega a ser milhões de vezes maior que a do Sol. Essa estrela produz ventos estelares tão intensos que ejeta enormes quantidades de matéria a velocidades superiores a 2.600 km por segundo. Esses ventos são capazes de esculpir nebulosas inteiras e influenciar o nascimento de novas estrelas ao redor. R136A1 é tão energética que sua própria radiação está constantemente tentando despedaçá-la. Estrelas desse tipo vivem muito pouco em termos cósmicos, apenas alguns milhões de anos, antes de colapsarem. Quando R136A1 morrer, sua explosão poderá resultar em uma hipernova, uma versão ainda mais energética de uma supernova comum, possivelmente dando origem a um buraco negro massivo. R136A1 mostra que, no universo, existem estrelas tão violentas que mal conseguem existir. Os limites das estrelas gigantes. À medida que os astrônomos descobrem estrelas cada vez maiores, surge uma pergunta inevitável: existe um limite para o tamanho de uma estrela? A resposta é sim. E esse limite está diretamente ligado às leis fundamentais da física. Estrelas gigantes enfrentam uma batalha constante entre duas forças opostas. De um lado, a gravidade, tentando fazer a estrela colapsar. Do outro, a energia nuclear, empurrando o material para fora. Quanto maior a estrela, mais intensa essa guerra interna se torna. No caso das hipergigantes vermelhas, existe um ponto em que o próprio tamanho se torna instável. Quando a estrela cresce demais, suas camadas externas ficam tão afastadas do núcleo que a gravidade não consegue mais mantê-las unidas. O resultado é uma perda de massa extrema. Já estrelas extremamente massivas, como as hipergigantes azuis, enfrentam outro problema: a pressão da radiação. A energia liberada no núcleo é tão intensa que começa a literalmente expulsar matéria da estrela, impedindo que ela cresça indefinidamente. Os modelos atuais sugerem que estrelas com mais de 300 massas solares simplesmente não conseguem se manter estáveis por muito tempo. Elas rapidamente perdem massa ou colapsam, o que explica por que estrelas ainda maiores são tão raras, ou talvez impossíveis. Alguns astrônomos acreditam que, no universo primitivo, logo após o Big Bang, estrelas ainda maiores possam ter existido. Essas estrelas primordiais, formadas quase exclusivamente de hidrogênio e hélio, teriam sido verdadeiros monstros cósmicos, vivendo pouco e morrendo de forma extremamente violenta. Hoje, o que observamos são os limites naturais do universo, onde a matéria tenta se organizar, mas a própria energia a destrói. As maiores estrelas não são apenas grandes. Elas vivem no limite da existência. Os limites das estrelas gigantes. À medida que os astrônomos descobrem estrelas cada vez maiores, surge uma pergunta inevitável: existe um limite para o tamanho de uma estrela? A resposta é sim, e esse limite está diretamente ligado às leis fundamentais da física. Estrelas gigantes enfrentam uma batalha constante entre duas forças opostas. De um lado, a gravidade, tentando fazer a estrela colapsar. Do outro, a energia nuclear, empurrando o material para fora. Quanto maior a estrela, mais intensa essa guerra interna se torna. No caso das hipergigantes vermelhas, existe um ponto em que o próprio tamanho se torna instável. Quando a estrela cresce demais, suas camadas externas ficam tão afastadas do núcleo que a gravidade não consegue mais mantê-las unidas.
O resultado é uma perda de massa extrema. Já estrelas extremamente massivas, como as hipergigantes azuis, enfrentam outro problema: a pressão da radiação. A energia liberada no núcleo é tão intensa que começa a literalmente expulsar matéria da estrela, impedindo que ela cresça indefinidamente. Os modelos atuais sugerem que estrelas com mais de 300 massas solares simplesmente não conseguem se manter estáveis por muito tempo. Elas rapidamente perdem massa ou colapsam, o que explica por que estrelas ainda maiores são tão raras, ou talvez impossíveis. Alguns astrônomos acreditam que, no universo primitivo, logo após o Big Bang, estrelas ainda maiores possam ter existido. Essas estrelas primordiais, formadas quase exclusivamente de hidrogênio e hélio, teriam sido verdadeiros monstros cósmicos, vivendo pouco e morrendo de forma extremamente violenta. Hoje, o que observamos são os limites naturais do universo, onde a matéria tenta se organizar, mas a própria energia a destrói. As maiores estrelas não são apenas grandes. Elas vivem no limite da existência. A morte dos gigantes estelares. Nenhuma estrela, por maior que seja, escapa do seu destino final. As gigantes do universo vivem rápido, queimam seu combustível de forma intensa e morrem de maneira extremamente violenta. Quanto maior a estrela, mais catastrófico é o seu fim. Quando uma hipergigante chega ao final de sua vida, o combustível nuclear em seu núcleo começa a se esgotar. Sem a energia necessária para combater a gravidade, o núcleo colapsa em uma fração de segundo. Esse colapso gera uma onda de choque tão poderosa que rasga a estrela de dentro para fora. O resultado é uma supernova, uma explosão capaz de liberar mais energia do que o Sol produzirá durante toda a sua existência. Por alguns instantes, a estrela pode brilhar mais do que uma galáxia inteira. Em casos ainda mais extremos, estrelas extremamente massivas podem gerar hipernovas ou até colapsar diretamente em buracos negros, sem uma explosão visível. Esses eventos liberam quantidades absurdas de raios gama, detectáveis a bilhões de anos-luz de distância. É durante essas explosões que os elementos mais pesados do universo são criados. Ferro, ouro, urânio e muitos outros elementos só existem porque estrelas gigantes morreram. Cada átomo pesado em nosso planeta nasceu em um evento desse tipo. Após a explosão, o que sobra pode ser uma estrela de nêutrons, tão densa que uma colher de chá de seu material pesaria bilhões de toneladas, ou um buraco negro, onde nem a luz consegue escapar. A morte dessas estrelas não representa o fim, mas sim um novo começo. O material espalhado pelo espaço se tornará parte de novas estrelas, planetas, e talvez de novas formas de vida. Somos poeira de estrelas. Quando olhamos para as maiores estrelas do universo, é impossível não sentir um misto de fascínio e humildade. Esses colossos cósmicos vivem no limite da existência, queimando energia de forma brutal, moldando galáxias inteiras e deixando marcas profundas no tecido do espaço-tempo. Cada hipergigante que conhecemos, de Y Scuti Stephenson 2,18, mostra que o universo é um lugar de extremos. Tamanhos que desafiam a imaginação, forças que beiram o impossível e explosões capazes de criar os próprios elementos que formam tudo ao nosso redor. O mais incrível é perceber que nós fazemos parte dessa história. Os átomos do nosso corpo nasceram no interior dessas estrelas gigantes, forjados sob pressões e temperaturas inimagináveis. Em um sentido literal, somos feitos de poeira estelar. Essas estrelas vivem pouco, mas seu legado é eterno. Sem elas, não existiriam planetas rochosos, não existiria química complexa, e provavelmente não existiria vida. A morte dessas estrelas é, paradoxalmente, o que torna o universo fértil. E mesmo com todo o conhecimento acumulado, ainda estamos longe de compreender completamente esses gigantes cósmicos. Novos telescópios, como o James Webb, continuam revelando segredos que mudam nossa visão do cosmos. Se você gosta de explorar os mistérios do universo, as fronteiras da ciência e aquilo que ainda está oculto aos nossos olhos, dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se agora no canal Ciência Oculta. Dedo indicador apontando para a direita, ative o sino para não perder os próximos vídeos. Dedo indicador apontando para a direita e deixe o like, isso ajuda muito o canal a crescer foguete. O universo é vasto, cheio de segredos. E juntos, vamos continuar desvendando cada um deles.